drive. Bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Entretenimento e um bom bate-papo sobre o mundo da química. Olá, poeira de estrela, sejam bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Aqui sempre um assunto científico tratado de maneira descontraída. Comigo, Carlos Barroca, e o nosso rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. Oi, gente! E aí, aglomerados de átomos viajantes pelo espaço-tempo? Há quanto tempo? Falando de tempo, né? Ficou redundante, mas ficou legal. E aí, tudo certo? Mais um episódio Ratos de Laboratório. Esse episódio que sempre toca o coração de vocês, mostrando todas as novidades do mundo da química e da ciência em geral. Hoje a gente vai começar uma experiência nova, falando um pouco daquelas notícias que são colocadas no nosso para o público em geral, que muitas vezes a gente fica com uma dúvida muito grande se aquilo é verdade, mentira, verdade ou mentira. A gente está falando do é fake ou química. Legal, Edu. Bom, lembrando sempre que o Ratos de Laboratório tem o apoio da Quintec Soluções Analíticas, tem o apoio da Lab Mais. Estamos aqui para mais um programa e esse programa aqui é fato, é fake ou química, né, Edu? É fake é química. Você que está sempre sendo inundado diariamente por informações, é nego ligando para você para poder vender o produto, o seu cogumelo, o chá, é um alimento diferente. E muitas das vezes a pessoa se perde, é que é até enganada por não saber se aquele produto que está sendo comercializado, ele vai ter um efeito benéfico na saúde ou até mesmo poder te contaminar, não é verdade? E veja bem, né, Edu, a gente está falando de coisas aqui que parece ser um consenso geral, né? Quando o pessoal fala de vitamina C, né? Puxa vida. Todo mundo fala de vitamina C, tá gripado, toma uma vitamina C. Menino, sai aí da chuva, né? Aí chega em casa, toma um banho quente e toma uma vitamina C. É usado como um consenso geral que a vitamina C é uma vitamina que previne os efeitos dos resfriados, das gripes, né? O nosso eterno Linus Pauling, né, ganhou prêmio Nobel por diversas pesquisas, né? Não é só o SP1, SP2, né? O diagrama de Pauling que dá tanto trabalho no vestibular, não é isso. Mas ele também sintetizou não, ele pegou e fez estudos sobre a vitamina C e a correlação da vitamina C com a melhoria do sistema imunológico e tudo mais. Mas eu estava aqui lendo uma matéria e aí, cara, isso é muito interessante a gente conversar. Saiu no Viver Bem da UOL. Grávida morre após tomar injeção vitamínica. Por que isso pode ser perigoso? Para quem está assistindo a gente no YouTube, tá aí a, a matéria, depois dá para vocês procurarem na internet. Para quem está só ouvindo a gente, está aí no carro ou está no trabalho ouvindo a gente, depois dá uma pesquisadinha lá na matéria, porque é uma matéria interessante sobre vitaminas. Bom, Edu, eu acho legal a gente conversar sobre isso, porque o que parece ser consenso geral, a história do fato, do fake ou química, é que existe um consenso geral de que a vitamina C é a solução para os problemas do mundo, né? Ao passo que a gente sabe que qualquer coisa em excesso pode fazer mal. Então, seja vitamina, seja água, seja qualquer coisa. Né, o que muda entre o veneno e o remédio é a dose. Então, você exagerar na vitamina também pode ser extremamente perigoso, Edu. O que, que você me fala sobre isso? E você hoje chegando nas grandes redes farmacêuticas, porque hoje a gente não tem, por exemplo, aquela farmácia de bairro, né? Praticamente somente nas cidades de pequeno porte, que a gente visualiza a presença das farmácias de pequeno porte, mas hoje você, qualquer cidade, grande cidade, você vai chegar e vai fazer a compra do seu medicamento numa farmácia de uma drogaria grande porte, e ao chegar no caixa, a pessoa te inunda com a venda de
suplementos vitamínicos, e uma delas certamente é a famosas pastilhas para vitamina C, entre outros. Isso a gente sempre fica com bastante pé atrás, justamente porque você está tomando um produto que foi fabricado, ele é sintético, ou seja, ele não é diferente da vitamina C que você tem presente nas frutas cítricas, né? Uma Então, coisa interessante, né, se a gente for parar para falar e conversar sobre isso, não tem nem muito a ver com o problema da vitamina estar lá. O problema é a pessoa não precisar da vitamina. Então você imagina que a pessoa tem lá, o sistema imunológico dela tá super bem, ela tem uma alimentação super saudável, né, isso é uma coisa importante de se falar. Então ela come frutas, é o que você está falando. Ela come lá fruta cítrica, ela come, tem uma alimentação bem saudável. Por que que ela precisa de suplemento? E o consenso geral, quando você chega lá na farmácia, é que é preciso do suplemento, e não necessariamente é isso. não necessariamente. Inclusive eu, por exemplo, fiz a bariátrica em 2016 e eu sou obrigado a consumir uma pastilha, né, um comprimido de suplemento vitamínico, mas eu ah, tenho, isso foi uma orientação médica, Cara, né? você falou agora a coisa mais importante no meu ponto de vista. Agora você falou a coisa importante do podcast hoje. Orientação médica. Você tem uma prescrição para esse tipo de vitamina, é isso? Você não está indo lá na farmácia e passou e, vou levar essa vitamina porque eu preciso de uma reposição. Um outro detalhe extremamente importante nisso que você está comentando é que hoje no mercado você tem uma quantidade enorme de complexos vitamínicos, né? E é muito comum a gente tá lá no caixa e a pessoa querer empurrar qualquer coisa para você. Existe uma diferença muito. Você não tem digamos assim, a obrigação de saber de química, ou farmácia ou qualquer outra área da ciência para você pegar duas caixas de medicamentos e poder comparar a tabela nutricional que tem aquele complexo. Mas é para isso que nós, ratos de laboratório, estamos aqui no podcast, justamente para ajudar Opa! as pessoas sobre isso. Para pensar uma coisa importante, Edu. É, as pessoas precisam de vitaminas, que é o seu caso que tem uma prescrição médica. Algumas crianças precisam de vitaminas, tem lá a prescrição médica do pediatra para tomar lá, como a doutora Rita falou aqui pra gente, a vitamina D, uma reposição, a vitamina C, a vitamina B. A gente tem lá diversos casos de pessoas que precisam e têm uma prescrição médica. E esse é o fato. Esse é o fato. Isso não é fake, isso não é uma mentira. O médico, ele deve prescrever vitaminas para quem tem um problema e precisa de repor a vitamina. E aí eu volto a falar, se você tem uma alimentação saudável, se você tem uma vida saudável, o que que é saudável? É o normal, é se alimentar bem, é comer aquele prato que a gente aprende quando é criança, todo coloridinho, com carboidrato, a proteína, a vitamina, então tem tudo lá bonitinho naquele prato colorido, vamos dizer assim. Agora, a gente não pode deixar de se alimentar para fazer uso de vitamina. O muito importante da gente estar conversando aqui hoje. É, a pessoa acha que ela está tomando a vitamina e está fortalecendo o sistema imunológico, Edu. E uma coisa que a gente quer conversar muito sobre isso nesse podcast, é que o excesso de vitamina, ele tem um problema gravíssimo, que é o rim, né? A função renal. Sem dúvida, é um dos órgãos mais importantes que tem, né, no organismo. E a função desse órgão, que é justamente fazer a filtração do sangue para poder retirar as impurezas, ela pode ser atrapalhada justamente pelo excesso de alguma coisa, não é verdade, Barroco? Não, e você tem o problema da toxicidade, não é uma coisa simples assim. Quando você consome em excesso um medicamento ou mesmo uma vitamina, qualquer coisa que você consome em excesso, você vai ter uma atividade, no teu organismo que não é normal. Então ele está tendo que processar toda aquela vitamina que ele não gerou, ele não processou, é uma vitamina sintética, como você falou. Se você tem o déficit dessa vitamina, ok, o corpo vai pegar essa vitamina e vai usar nos processos bioquímicos necessários, Edu. Então, Sim. você tem um radical livre, então você combate lá com a vitamina C, tá tudo bem. Você tem a deficiência de vitamina C, você repõe a vitamina C, ok. Você tem um déficit de vitamina D, você repõe com vitamina D, ok. E assim todas as vitaminas. Porém, quando você consome a vitamina e você não tem deficiência, você pode causar uma você causa uma sobrecarga no teu rim,
no teu sistema que vai fazer a filtração do excesso. Então o teu rim, ele não está preparado para fazer o processo de um monte de vitamina C, e você está consumindo um monte de vitamina que você não precisa. E aí o teu rim começa a trabalhar a mais do que o necessário, isso é muito importante de se falar, e isso pode gerar um excesso dessa vitamina no teu corpo e gerar um processo de intoxicação por vitamina. Então, é uma coisa normal de acontecer e as pessoas não comentam. Então, pegar a vitamina sem que o seu médico fale: olha, você precisa fazer o uso de vitaminas, não deve. Você não deve comprar uma vitamina se você não precisa, não é isso? Exato, e realmente é esse o cuidado. Dado que cada um de vocês, ao chegar numa farmácia, se isso foi empurrado para você, principalmente para as pessoas que têm uma idade avançada, eu já vi muito chegar lá e o balconista, olha, leva esse complexo aqui, é muito bom para a senhora, faça isso. Vá ao médico e pergunte para ele se, com base nos dados de análise de sangue, análise de urina, entre outros itens, né? Eh, a gente tem aqui, a gente recebeu no primeiro episódio nosso uma bioquímica, que é a professora Carol, né? Que ela é biomédica e a gente sempre conversou sobre os ensaios realizados no laboratório de análises clínicas, né? E que é feito com muita dedicação por esses profissionais e que apontam justamente essa necessidade. De repente, uma pessoa que é idosa e ainda vai tomar uma carga grande dessas vitaminas e outros compostos que ele tem, ela pode ter problemas Edu, graves. você está falando, isso que você está falando é importante porque é o seguinte, olha, tem estudos aí, estudos de caso, você pega jornais de nefrologia, né, que é o pessoal que cuida dos rins, você tem vários casos de intoxicação por excesso de vitamina D. Tem um caso que saiu agora, é super novo, saiu no Jornal Brasileiro de Nefrologia, depois a gente deixa aí no link, um estudo de caso de um homem diabético de 70 anos de idade que tinha uma doença renal crônica, né? Então a creatinina dele estava acima de 1,6 miligramas por decilitro de sangue, e ele teve, em 45 dias consumindo vitamina D, ele teve uma lesão renal aguda. Ou seja, ele quase perdeu o rim. Ele desenvolveu esse quadro, ele teve um problema grave, né? Ele foi encaminhado para diálise, ou seja, o rim parou por conta de usar excesso de vitamina D. Então, não é uma brincadeira, não é uma coisa simples. Então, vitamina D, vitamina C, quando você passa lá, como o Edu tá falando, lá no caixa da farmácia, né, Edu? Muito cuidado. Você tem que tomar cuidado porque realmente você não sabe. Você não sabe se você tem uma predisposição a ter algum tipo de doença e algum daqueles compostos possam vir a trazer uma complicação para você. Realmente é muito sério, né? Inclusive o próprio Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Federal de Farmácia, deveria ser muito mais atuante, principalmente para controlar a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque isso é um caso muito sério, né? Isso deve, aos poucos, isso vai surgir efeito aí, casos como esse que o Barroca acabou de comentar, pessoas que acabaram tendo uma contaminação por consumir algo que não precisava e que ah, vai trazer um problema severo para ele, né? Edu, a gente tem que lembrar que com a pandemia, né, muita gente ficou em casa e o pessoal começou a procurar na internet, né? E aí o legal da nossa conversa do é fake ou química, né? O pessoal começou a procurar na internet fórmulas mágicas. E aí algumas pessoas na internet também começaram a utilizar desse expediente para vender, né? Então, assim, tem muita gente no mercado que é mal intencionada. E as pessoas lá desesperadas na pandemia, querendo melhorar o sistema imunológico para poder, eu não quero ter um problema com a Covid, eu quero, né? Não tinha vacina, não tinha medicamento. Então, assim, as pessoas começaram a procurar desesperadamente soluções mágicas, e a internet, como um acesso fácil, o YouTube e tudo mais, as pessoas assistiam vídeos, tome tal coisa que você vai se prevenir, tome outra coisa que você vai se prevenir, tome canela de velho, vitamina C, vitamina D. E nessa questão de você se encher de vitamina D para prevenir Covid, vitamina C para prevenir Covid, e as pessoas se intoxicaram.
Nós tivemos diversos casos de intoxicação. Então, a automedicação, gente, é uma coisa antiga, não é uma coisa nova na ciência. Né? Você se automedicar já é antigo. Porém, agora, com a pandemia e o processo de internet e fake news, as pessoas começaram a se automedicar demais e esquecem que medicamento, gente, medicamento não é brincadeira. Isso para chegar na prateleira, essa história de off-label, né? Todo mundo fala, vou usar um medicamento off-label. Não é assim. Quem tem que indicar, quem tem que fazer estudos são os cientistas e os médicos. E lembrando, né, tem uma relação que as pessoas confundem muito. Médico não é cientista, tá? Por exemplo, eu tenho lá os nossos clientes, o Hospital Israelita Albert Einstein, que tem uma área de ciência. Ela faz pesquisas na área médica. E lá, gente, a gente tem físico, a gente tem químico e tem médico. Então, essas pessoas fazem ciência, são cientistas. O médico que está lá fazendo a cirurgia, o médico que está lá fazendo o atendimento, ele não é cientista. É um profissional qualificado que se formou para aquilo, assim como eu e o Barroca somos engenheiros químicos, que Isso. também atuamos diariamente na química analítica, né, para desenvolvimento, para prestação de Mas serviços. então, isso é legal, Du, nós não somos Nós cientistas. não somos cientistas. Porque nós não fazemos ciências, a gente não publica artigos científicos, a gente não está sendo pago nesse momento para fazer estudos científicos, para fazer pesquisa científica. Então, nós dois, apesar de gostarmos muito de ciência, estarmos aqui fazendo divulgação científica, nós não somos cientistas, nós somos Nós, profissionais da ciência. nós executamos a ciência no nosso dia a dia, Exatamente. indo nas escolas, compartilhando conhecimento científico. No nosso dia a dia, vir a um cliente nosso para oferecer análise de compartilhamento de informação técnica, né? Isso faz parte, é uma parte da ciência, mas aquele que faz a ciência com seu ganha-pão, seu estudo que leva anos e anos para chegar a conclusões, existem profissionais que escolheram fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado em determinada área e aí sim gerar informação científica como que nós estamos falando aqui, né? Edu, uma coisa bastante legal da gente comentar, por exemplo, o caso da vitamina C, tá? A vitamina C, ela pode levar. Opa, tem um barulhinho diferente aí, não sei se vai sair no som, né? Tem um amigo fazendo um trabalho aqui do lado do estúdio Asimov aqui. Tem um caso interessante sobre os níveis de glicose. Os níveis de glicose são importantes para as pessoas cuidarem da sua saúde, né? Então, a pessoa tem um diabetes e vai medir pelos níveis de glicose no sangue. E já estudos moderníssimos aqui, nós estamos falando de estudos de 2019, 2020, em que a medição do nível de glicose ela pode ser alterada se você tiver excesso de consumo de vitamina C. Então, veja, eu consumo excesso de vitamina C sem necessidade, isso pode alterar o equipamento, né, a medição de glicose. Então, existe uma relação intimamente ligada entre glicose, medição de glicose e excesso de vitamina C. Então, gente, o nosso alerta aqui no É Fake é Química é que as vitaminas que você enxerga lá na prateleira da farmácia, na prateleira do supermercado, elas não devem ser consumidas sem prescrição médica. Não faça consumo porque o seu amigo falou, porque sua tia falou, a sua tia do Zap, o seu tio do Zap, porque o meu vizinho tá tomando canela de velho, é bom para dor, porque a água pH 10. Gente, converse com o seu médico, converse com a pessoa que é a especialista nesse assunto. Então, o médico que vai dizer para você se você precisa de uma vitamina. E como que ele vai fazer isso, Edu? É muito importante a gente falar. Ele vai fazer um ensaio, ele vai pegar o seu sangue, vai lá, vai dosar. Bom, vamos ver quanto que tem de vitamina C no sangue dessa pessoa. Tá baixo, tá baixa a vitamina C, a vitamina D. É muito normal hoje, não sei se você tem visto o pessoal fazer. Muito normal, ao longo desse período, principalmente pós-pandemia, isso é tradicional o médico fazer a, a verificação do teor de vitaminas presentes no seu corpo, né? Outros itens também que são importantes para auxílio na metabolização, também a questão relacionada a todos os hormônios importantes, etc. Isso se tornou algo corriqueiro, principalmente pós-pandemia.
E a gente tem um problema muito grande quando o farmacêutico ele também é um profissional que pode te orientar, tá? Não é só o médico. A minha grande questão e a nossa grande questão quando a gente fala de fake ou química é quando o profissional ele se torna um comerciante. Torna um refém, né, do comércio. E aí, Quando ele tem que vender e tem uma meta de venda de um medicamento. E aí ele fala: "Bom, vou vender essa vitamina porque não vai fazer mal". Gente, vai fazer mal, vai fazer mal. Não tome vitamina para melhorar o seu sistema imunológico, se o seu sistema imunológico tá ótimo. Se você tem uma alimentação saudável, você faz o teu exercício físico, faz a tua caminhada, o teu médico fala: "Olha, o teu sistema imunológico tá tudo bem", você faz exames regulares, então não faça uso de vitaminas, porque elas são perigosas sem indicação médica. Isso é muito importante da gente conversar. Não quer dizer que a vitamina seja perigosa para você consumir se o teu médico mandou. O teu médico vai mandar você tomar uma vitamina porque você está com o sistema imunológico ruim, você passou por uma doença, ou como o Edu comentou aqui, você fez uma cirurgia que você precisa de vitamina. Nem o meu pai lá, ele teve um acidente e tirou o baço. Então ele tirou o baço, ele precisa fazer uma reposição de algumas vitaminas. Ele não pode, fazer uso, por exemplo, de alguns medicamentos, mas isso é sobre orientação médica farmacêutica, tá, não do vendedor de vitamina. Isso é muito importante. Então, pessoal, que fique claro aqui o nosso objetivo nesse programa, programa curto, orientar vocês que não é consumo de vitamina que vai melhorar o seu sistema imunológico, é um conjunto de coisas, e esse conjunto de coisas envolve vida saudável, envolve consumo de alimentos saudáveis, envolve consulta a um médico, consulta a um farmacêutico, consulta a uma nutricionista. A nossa amiga aqui, a Tati, ela teve aqui, explicou pra gente isso. Então, pessoal, não façam uso de medicamentos. E aí pense nisso, vitamina é medicamento. Se está lá na farmácia, é um medicamento. e um detalhe, né, Barroca? Não é só, e agora faz, amplia, né? A gente está falando de vitamina, amplia isso para qualquer coisa que queira te empurrar dentro de um balcão, né? Por causa do poder econômico. Você não pode consumir medicamentos, mesmo aqueles que não tem qualquer, isso aqui é natural, não tem uma tarja de que a necessidade da prescrição médica, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque nós tivemos uma pandemia onde, tudo bem, era uma doença que surgiu nova, tal, mas ah, surgiram várias possibilidades de medicamentos que posteriormente foram comprovados que eles não tinham eficácia contra a Covid e, pelo contrário, poderiam trazer problemas graves à saúde, Intoxicações, Edu. intoxicação. Nós tivemos pessoas com intoxicações que acabaram tendo falência renal e estão na fila para fazer transplante de rim por consumir medicamentos que não eram apropriados para aquele tipo de doença. Só que uma coisa que a gente precisa aqui sempre relembrar para todos os nossos ouvintes é que aqueles medicamentos, hidroxicloroquina, tinha um outro de verme, né, ivermectina, Ivermectina. esses medicamentos não eram apropriados para Covid. Isso é um ponto, já é sacramentado isso. Agora, a nossa discussão, que é muito importante, Edu, é: vitamina é tão perigoso quando você consome indiscriminadamente. Não é uma brincadeira, tá, gente? Não saiam tomando as vitaminas se o seu médico ou o seu farmacêutico de confiança. Vejam, farmacêutico de confiança, Edu. Eu tô formando a novidade, né? Você tem o seu médico de confiança, você tem o seu rato de laboratório de confiança, você tem que ter o farmacêutico de confiança. Não vá na farmácia e seja atendido por um vendedor, seja atendido por um farmacêutico da sua confiança. Ele pode te orientar, ele tem conhecimento para te orientar se você pode consumir aquilo lá. A bula do medicamento, gente, é muito difícil de ler. Tem muitas informações lá. Peça ajuda para alguém aí, você, vovó, vovô, que estão aí ouvindo o nosso podcast e faz uso de alguns medicamentos. Peça para o seu netinho, peça para o seu farmacêutico de confiança ler a bula para você, tá? Tem alguma dúvida? Manda mensagem aqui pro Ratos de Laboratório que a gente ajuda A vocês, gente né? se vira nos 30 e vamos correr atrás dos nossos Colegas farmacêuticos, né? farmacêuticos médicos para tentar te orientar. Então, sim, gente, o nosso programa, o objetivo desse episódio aqui do Ratos de Laboratório, falando do fake ou química, gente, é fake
é fake realmente que as vitaminas podem ser consumidas indiscriminadamente, tá? Isso é uma coisa fake. O que tem de química nisso as vitaminas funcionam, elas são muito boas, são processos químicos muito controlados para fabricar uma vitamina sintética, elas são excelentes, porém, você deve somente consumir uma vitamina ou um medicamento sob prescrição médica ou prescrição do seu farmacêutico de confiança. Não faça consumo indevido, não consuma nenhuma vitamina, nenhum produto, porque é produto químico, tá? Não consuma esses produtos sem orientação médica ou farmacêutica. Aqui fica a nossa parte, o nosso serviço social, né, Edu? Só faça consumo de vitaminas, de medicamentos sob orientação médica e farmacêutica. Sempre. Então, o que tem de química nisso tudo as vitaminas funcionam, os medicamentos funcionam, desde que estejam sob prescrição. É isso, Edu? É isso daí. E agora a gente vai ter uma novidade, né, para essa nova temporada, que a gente já sabe e já tivemos no episódio anterior e vamos ter em todos o novo quadro The Science News. Vamos lá, Edu. Então agora nessa temporada, a gente sempre vai falar de uma notícia da ciência da semana. Você que está aí no YouTube, está vendo aí a imagem, né? Falando sobre a origem da Covid. Os cientistas chineses, eles acabaram de publicar dados inéditos sobre como que a Covid nasceu, como que a Covid apareceu, né? Então, a equipe de pesquisadores na China, ela acabou de publicar uma análise de amostras colhidas há mais de 3 anos no mercado lá de Wuhan, onde começou o surto de Covid. Essa notícia é agora, da primeira semana de abril, de 7 de abril de 23. A gente está pegando essa notícia no site da BBC News. O mercado lá de frutos do mar e animais selvagens de Wuhan, que foi um dos principais focos da doença. Então, hoje saiu aí um estudo, essa semana, desculpa, saiu esse estudo revisado por pares com evidências biológicas dessas amostras coletadas no mercado de Wuhan em 2020 e conseguiram vincular o vírus aos animais vendidos no mercado e também a parte mais importante da pesquisa é que ela revelou que os dados deram positivos para o vírus, continham material genético de animais selvagens. E o que é bacana nisso? Isso prova, né? Isso faz o link entre os animais selvagens e a Covid, ou seja, você começa a ter correlação de que a Covid pulou do animal selvagem para, e isso é importante, o ser humano lá no mercado de Wuhan. Então toda aquela história de guerra biológica, de que o vírus escapou de dentro de um laboratório, de que a China usou isso como arma biológica, pessoal, mais um fake, né? Os cientistas estão conseguindo já fazer a correlação de que houve realmente um pulo entre o animal selvagem e o ser humano lá no mercado. Ainda mais agora, né, Barroca? Porque sabe que cada vez mais a- as cidades estão invadindo áreas que até então eram florestas, estão invadindo espaço selvagem, e esses animais acabam adentrando, né, a nossa vida, a vida dos seres humanos. Então, é mais uma prova que também essa questão ambiental ela deve ser tratada como prioridade para que a gente evite esse tipo de situação. A gente tem, né, já fatos na história, nós falamos isso em alguns dos nossos episódios, a influência do homem na natureza é o que faz essas coisas acontecerem, né? A gente tem o fato, e aí é um fato bem importante, quando começa a febre amarela e os macaquinhos, né, aqueles macacos de floresta ali, de floresta tropical, começam a morrer, as pessoas acham que é o macaco que transmite a febre amarela. Na realidade, ele é o alarme de que a febre amarela está Ele é um chegando na indicador. cidade, ele é o indicador. Então não adianta matar o macaco tá falando, ó, a febre amarela tá chegando. Mas por que a febre amarela tá chegando? Porque a gente está invadindo o espaço lá da floresta onde tem o Aedes aegypti, né? Então é importante a gente conversar bastante sobre isso. Bom, vamos agora para Heroes! E o Heroes de hoje vai homenagear uma profissional da química. A gente sempre fala, nesse tempo todo, a gente sempre falou de pessoas que não estão mais entre nós, né? Nós seres humanos, não estão mais nesse plano, que tiveram uma contribuição, deram uma contribuição muito grande para a ciência química. E hoje
nós vamos fazer uma homenagem para uma profissional da química que vai receber uma premiação muito especial. Nós estamos falando da professora Márcia Foster Mesco. Ela é pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Começou uma carreira como técnica em química lá numa escola que tem na cidade de Pelotas. Graduou-se em bacharelado em licenciatura em química pela Universidade Federal de Pelotas. Fez mestrado e doutorado em química analítica pela Universidade Federal de Santa Maria, também no Rio Grande do Sul. Atuou como química na Farmacopeia Brasileira, Agência Nacional da Vigilância Sanitária, por mais de 4 anos. Foi pesquisadora do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade, Normatização e Qualidade Industrial, INMetro, produzindo materiais de referência, certificados de fármacos, dos quais eram os CRMs do Captopril, né, remédio para controle de pressão arterial, e diclofenaco sódico. Foram os primeiros materiais que ela ajudou a produzir na América do Sul. Foi membro fundadora dos cursos de bacharelado de farmácia em 2010 e química forense em 2012 na UFPEL, como é conhecida a Federal de Pelotas, né? Tem experiência na área da química analítica, desenvolve métodos para a determinação de metais e não metais em amostras biológicas, ambientais, alimentos, cosméticos e medicamentos, utilizando tecnologias alternativas e primando pelos princípios da química verde. Ela, esse ano de 2023, irá ser uma das 12 mulheres agraciadas pelo prêmio da IUPAC, chamado de Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering, que é um prêmio da IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada, que é o órgão máximo da química, né? E ela vai ser agraciada com esse prêmio, né, única latino-americana, e vai receber o prêmio no mês de agosto na Holanda. Olha que legal. Que bacana, né, cara? É muito bom ver pesquisador brasileiro, ver mulheres fazendo o que a ciência tanto permite que seja feito, né? O desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento da sociedade, né? E você vê, ela tá com 2 medicamentos aí que ela fez o material de referência, que são 2 medicamentos importantes, né? Sem dúvida. E que todos nós já tivemos, quer dizer, Captopril eu não tomei ainda, o diclofenaco sódico sim. Beleza, pessoal. Então agora estamos indo para o nosso encerramento. Edu, vamos lá? Opa, queria agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês, é sempre um prazer. Queria mandar um beijo aqui, para os meus alunos do terceiro médio lá do São Gabriel, maravilhosos sempre, que são nossos espectadores. Também mandar um abraço para o pessoal da Barbosinha, o restaurante lá no centro de Santos. A gente falou aqui, fizemos tanta propaganda de Santos. Quem vier a Santos, vai lá comer no Barbosinha, lá na Praça Rui Barbosa, que vocês vão adorar. Isso aí. Beleza, pessoal. Obrigado pela sua audiência e entre lá no site ratosdelaboratório.com.br, vejam as novidades. Tem bastante novidade do ar. O Training Lab já está aí trazendo um monte de cursos. Para o segundo semestre também haverão bastante novidades. Uma programação especial para o segundo semestre. Isso aí. Então, muito obrigado pela audiência. Entre lá no site, acompanhe a gente nas redes sociais. Valeu, até mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.